Olá pessoal, bom dia, boa segunda-feira para vocês. Como é que foi o final de semana de vocês? Conte-me tudo, não me esconda nada. E quem viu a live que eu fiz com o Gustavo Gayer e o promotor Felipe Jimenez sobre a história do voto impresso versus voto auditável. Então é importante que vocês assistam para que vocês entendam a diferença. O link está aqui. Assiste esse vídeo primeiro, antes de ir lá para a live, faz favor. Nós fizemos em transmissão simultânea. E a respeito das manifestações, ou como está falando pessoal, as infestações de sábado, eu vou deixar aqui na caixa de informações que eu comentei sobre isso com o Ivan Kleber no domingo, no Giro Internacional, e ele mostrou a diferença das manifestações que tiveram, infestações que tiveram aqui no Brasil com as que ocorreram no Reino Unido, e aí vocês vão sentir um pouquinho da diferença, quase nada, viu? E antes a gente ir para as notícias, quero dar aqui a boa notícia que eu vou voltar com as lives aqui à noite, só estou definindo o horário porque eu quero estrear com o Polon e Gustavo Gayer, então eu dependo da agenda deles e depois a gente fixa um horário para sempre estar trazendo aí um convidado todo dia para conversar com vocês sobre as últimas notícias. E vamos começar falando da peste chinesa. Agora ela resolveu fazer um casamento ali internacional, digamos assim, entre a britânica e a indiana. Eles casaram e fizeram uma nova cepa e já está no Vietnã. E segundo o governo vietnamita, a nova variante se espalha rapidamente pelo ar e se concentra na sua garganta e saliva. E qual que é a questão aqui? A questão é que todo vírus sofre mutação, casam-se uns com os outros e aí aumenta a sua infestação. Claro que eles vão usar isso para nos trancar em casa, por óbvio. E você já foi lá nas redes do Omar Aziz pedir o Gabas na CPI, já que eles estão tão flexíveis para chamar o Gabas, porque quem deve teme, eles temem muito. E por que eu voltei no assunto do Gabas? Porque eu sou brasileira e não desisto nunca? Também, mas é por causa da nova thread que o Renato Giraldi trouxe pra gente, que diz o seguinte: senador Aziz, o homem que ignora o MP da Bahia e a CGU e o MPF e os 10 milhões dos pagadores de impostos. Por quê? Porque o Renan Calheiros, ele foi o responsável por desenhar o plano de trabalho da CPI, o qual, como poderão notar por este documento que vocês estão vendo, cita que a CPI poderá sim investigar os desvios de recursos do governo federal e encaminhou para os estados. Aí o que aconteceu? No dia 13/4, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, confirmou em discurso oral a atuação da CPI, reafirmando o requerimento do senador Eduardo Girão, ou seja, os repasses financeiros para o governo federal. Aí o governo do petista Rui Costa, da Bahia, para proteger o consórcio do Nordeste, recorreu ao Fórum Nacional dos Governadores, informando que o Senado não possuía autoridade para fiscalizar a gestão dos governadores e que a CPI deveria se limitar aos recursos federais encaminhados de forma emergencial. Por falar nisso, o João Dória também recorreu, tá? Embora ele fale que ele não tema, que ele iria na CPI e que ele fez tudo certo e que ele é o cara e que ele é o exemplo da honestidade e da ética, ele já recorreu para não ser chamado de qualquer forma pela CPI e olha só, o nome dele sequer consta no novo requerimento, tá? Mas vamos seguir aqui. Complementando a comunicação do Rio Costa ao Omar Aziz, o gabinete da liderança do PT, sim do PT, reafirmou o escopo da CPI, ou seja, que a CPI deve investigar as verbas que foram repassadas em caráter emergencial. Eu acho que eles estão meio arrependidos. Aí o Ministério Público da Bahia encaminhou à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que quase em ato contínuo repassou ao Omar Aziz o resultado de uma auditoria feita na Bahia. Dentre eles está o parecer das aquisições do consórcio do Nordeste, ou seja, os respiradores, junto à empresa Hempcare. E o resultado confirmado pela CGU é que ao menos quase 10 milhões de reais foram direcionados somente pelo governo federal, já que o Gabas foi ignorado pelo Omar Aziz, assim como os quase 10 milhões enviados pelo governo federal, os quais sumiram virando fumaça, junto com os respiradores que nunca chegaram. O senador Eduardo Girão solicitou a presença da empresa Hempcare, que vai ter que explicar.
Resta saber se o Omar Aziz vai continuar ignorando as instituições como o Ministério Público da Bahia, a CGU, o MPF e fechar os olhos para o dinheiro do pagador de impostos que desapareceu junto com os respiradores. Mas não é essa só notícia interessante que nós temos hoje. Nós temos também do dono do Metrópolis, do blog Metrópolis, aquele que contratou mais da metade do time da época, dentre eles o Noblar e o Guilherme Amado, que adora soltar aí uma fake newsinha. E vocês lembram daquela história do leite condensado que tiraram completamente de contexto e o blog teve que vir a público pedir desculpa? Pois é o Metrópole. E o dono do Metrópole, que é o ex-senador Luiz Estevão, ele foi condenado, inclusive o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação, e eu já vou contar para vocês por que ele foi condenado. E o que nos chama a atenção é que todo blog que critica o presidente Bolsonaro, ou todo jornalista, ou todo político que critica o presidente Bolsonaro, está envolvido de uma forma ou outra com coisa errada. Quem se lembra aí da Xuxa assinando o tal do impeachment? Pois é, ela pegou uma grana violenta com a Lei Rouanet em 2017, ou seja, todos eles têm interesses escusos de tirar o presidente Bolsonaro. Mas vamos falar aqui do ex-senador Luiz, que tomou aí uma invertida do Superior Tribunal de Justiça. E por que ele rodou? O que ele fez? Fez essa benção. Ele desviou verbas públicas durante a construção do Fórum Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho, do TRT, aqui de São Paulo, no período de 92 a 98. E em 2016, o Supremo Tribunal Federal autorizou que o condenado fosse cobrado por 1 bilhão pelos desvios da obra. Claro, gente, que foi bem mais. E o que essa bênção está respondendo? Ele está respondendo pelo crime de peculato, estelionato e corrupção ativa. É uma ótima pessoa para estar aí à frente de um blog que se compromete a noticiar com isenção e transparência. Ok, a gente acredita. Por quê? Porque a gente acredita em Coelhinho da Páscoa, a gente acredita em Papai Noel, Fada do Dente, e a gente também acredita que o comunismo dá certo. E por falar em comunismo, vamos falar dos prefeitos e governadores que, além de tudo que roubaram do governo federal, agora querem mais 40 bilhões com a desculpa de enfrentar a pandemia da peste chinesa. Sim, é um absurdo, eles acham que o dinheiro do contribuinte é para fazer aleluia. Eles também querem um auxílio Covid de R$600 que o governo federal dê, mas em compensação eles não querem abrir mão de nenhum dinheiro deles, seja de salário, seja de penduricário, seja de qualquer coisa. Fora tudo que eles têm, eles querem mais 40 bilhões do governo federal. Isso porque o governo federal acabou de honrar uma dívida de 35 bilhões dos estados entre 2016 e abril de 2021, recuperando 13%. E vamos falar de cara de pau, lógico que vamos, por isso que nós vamos falar do Luciano Huck, que está usando uma foto de 2018 da manifestação do Ele Não, para falar que foi da infestação agora de sábado de 2021. E olha aqui, notícia no mínimo curiosa. Estados Unidos investigam síndrome misteriosa perto da Casa Branca. Alguma arma química disparada por micro-ondas atingiu alguns soldados pertíssimo da Casa Branca, inclusive o Joe Biden está investigando, mas o que me chamou a atenção nessa notícia foi porque algo muito semelhante aconteceu na Índia em novembro de 2020 e quem fez foi a China. China usou armas de micro-ondas para atacar soldados indianos em conflitos de fronteira. Os soldados indianos experimentaram as mesmas sensações que os americanos: náuseas, vômitos e insônia. Acontece que esse ataque de micro-ondas ele atua bem no sistema nervoso do cérebro e pode causar sequelas irreversíveis. E por que eu acho que foi a China que fez isso nos Estados Unidos? Pelo simples motivo que o Joe Biden autorizou a investigação para saber de onde saiu a peste chinesa. E você que gosta aí, seu transfóbico, fascista, machista, taxista, eletricista, de falar que somente mulher tem vagina, abra teu olho, porque na Escócia uma estudante foi processada por dizer que mulheres têm vagina. Isso mesmo, ela falou óbvio, o que é cientificamente, biologicamente e visualmente facilmente comprovado, né? O que já é comprovado pela biologia, ciência e pelos nossos olhos,
Isso é transfobia, você não pode falar o óbvio. Você não pode falar que mulher tem vagina e que homens têm pênis. Isso é errado, tá? Esqueça a ciência. As ciências nesse momento não interessa e não esquece que a esquerda fala que a biologia é coisa do passado. Eu encontro vocês aqui entre 5h30 e 6 horas da tarde e fiquem de olho na comunidade que eu vou avisar sobre a live com Polão e Gayer. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho. Beijos!